Eu acho que é isso que você quer dizer. Quando você fala em... A pessoa precisa se comunicar bem, é se conectar com o público dela. Isso. Porque tem pessoas muito simples, o Luva do Pedreiro é estourado, mas ele se conecta bem com quem segue ele, com a audiência dele. Isso. Né? Não Então tem acho a que é ver- isso. eu tava tentando, eu não sei se eu fui claro então, eu tava tentando falar sobre que não é ser legal exatamente, nem é ser culto, não é ser... É não- você ser você. É. Pra você, porque é uma dúvida, porque a pessoa quando liga a câmera, ela vira outra pessoa, né? Ela- Como que você é no O dia a dia? público não sabe dizer onde é, ele não sabe pôr o dedo e dizer, é aqui que tá o problema. Ele não sabe, Uhum. tipicamente. Mas ele sabe que tem alguma coisa que tá faltando. Entendi. Então Porque tem que ser... não é sobre saber o que é sobre sentir. E o público sente alguma coisa. Ele sente que tá faltando alguma coisa. E aí, a história do Luva de Pedreiro é maravilhosa, porque ele é um cara que ele não tem quase... A maior parte dos atributos que faz, digamos, o que a gente chama de um cara de sucesso, né, de que cresce nesse negócio, é como se ele não tivesse grande parte dos atributos. Mas ele tem algumas coisas muito valiosas. Um deles é um talento. Ele é muito talentoso com a bola. Tipo, isso é muito legal. E todo mundo fica impressionado com o que ele faz. O que é surpreendente é a humildade dele. Aí veja que coisa maravilhosa esse cara tem. Por isso que ele é um sucesso tão grande. É que ele foi, né? Eu acho que ele desistiu. Parece que... Lembra a história de desistir? Parece que ele não foi pra ele, né? De uma maneira... Esse sucesso todo. Mas ele tem esse talento com a bola. E ele é muito genuíno. Extremamente humilde. Então, você vê um cara que tem essa combinação de coisas. Normalmente, quando você vê um cara que é muito, muito bom numa coisa, você tem um cara com um ego muito grande. É verdade. E as pessoas... Quando vem um cara que é muito talentoso, mas que do outro lado, ele é de uma humildade tão evidente, tão pura, e que, além de tudo, as circunstâncias dele valorizam essa humildade, porque você vê que é um cara que estava numa situação de bastante sofrimento, né? Então, quando você olha para um cara assim e vê aquilo, você não apenas se compadece da situação, não apenas reconhece o talento dele, mas você vê que o cara, inclusive, ele tem um talento para bordões, que é um negócio hilário. E é um atrás do outro. E ele sempre tinha uma coisa engraçada que ele falava. Então, ele faz você rir, ele é talentoso, é extremamente humilde, e você ainda vê a situação dele, e tudo aquilo é muito genuíno. Quando você sente... Essa combinação de fatores é muito valiosa. Sim. Então, por surreal que pareça, não é por acaso que ele tenha dado tão certo. Mas você tem uma combinação de fatores como a dele, é de uma raridade que é absurda. Então, você tem um cara que mal tem condições para ter a bola em si, mas que tem um monte de características únicas. Porque uma outra coisa que é incrível dele é que ele tem coisas que fazem dele único imediatamente. E número um delas é a luva de pedreiro na mão. Assim, o cara que tem talento com a bola, ele joga com a luva de pedreiro na mão. Só isso já faz dele único. Imediatamente. Você instantaneamente vai lembrar desse cara por causa disso. Aí é o cara que chuta incrivelmente bem, que faz qualquer coisa com a bola e fica com a luva de pedreiro na mão. É fácil, inclusive, de transmitir para outra pessoa o que você tá falando. Porque às vezes tem também uma outra coisa, que é o boca a boca. A gente esquece do valor do boca a boca. E esse cara... Quando você quer falar dele pra alguém, digamos que eu nunca tivesse visto. Se você, cara, chega pra me dizer quem era o cara, você só precisa dizer, é aquele menino da luva de pedreiro. E até o nome do negócio, cara. Então é muito forte isso. Se você tem uma coisa que diferencia você instantaneamente de todo mundo, como era o caso dele, facilita muito na hora de as pessoas comunicarem quem você é, de você ser lembrado e percebido pelas pessoas. Então ele tem uma combinação de fatores quase que inacreditável, assim. Por isso que ele teve tanto reconhecimento, né? Por isso que quando eu falei que tudo eu acho que se resume uma estratégia, então, por exemplo, quando você fala assim, pô, você precisa ser genuíno e conversar com a sua audiência mesmo, ser você. Isso por si só, pra mim, já faz parte da estratégia. Isso é. Só que muitas vezes as pessoas não têm uma orientação, e eu vejo que isso é um erro muito comum. Eu cometi esse erro quando eu comecei a gravar conteúdo pra Monteu. Eu falei assim, eu não sei se foi pra você que fez essa pergunta, falei, mas não, foi pro Eduardo, na época ainda não te conhecia. Eduardo é nosso marketing. E eu falei pra ele assim, cara, mas eu gravo com terno, gravata, de camiseta. Ele falou assim, tá, quem que é o Jussiel no dia a dia? Exatamente. Falei, ele fez a pergunta que eu faço. Olha que legal. Daí eu falei assim, cara, eu tô de terno, então eu gravo de terno. Isso. Mas será que eu não vou me conectar? Cara, você vai conectar com quem se conecta com pessoas que tá de terno. Não é esse o objetivo? Pô, se o cara se conecta com você, sei lá, o executivo, um empreendedor... É isso. Então... eu quero ser engraçado no vídeo. Tá, mas... Você é isso. Você é esse cara.
Não, então as pessoas vão sentir. Então ele foi muito assertivo nesse sentido, e é isso que a gente tá falando. As pessoas, quando liga a câmera, se transformam em outra pessoa. Fica uma Isso é pessoa a parte séria. Eu até difícil. brinquei isso com a cara, falei, pô, a cara é alegre, carismática, e quando liga a câmera, agora ela tá mais, tá claro, né, que E agora eu ela tá acho que as desenvolvendo, pessoas mas ela precisam mudava entender totalmente. que isso é um processo Sim, natural. exato. Porque é uma coisa nova, né? Então, assim, você precisa estar Perfeito. disposto a passar pelo processo. Perfeito. Não tem como você falar assim, eu nunca fiz isso na vida, agora eu vou chegar aqui Vai e chegar e você... já saber. Não, é um Aí processo. quando eu falo que talento facilita. É. Tem gente que Tá. tem gente que é mais rápido nisso do que outras pessoas. Aí tem gente que as primeiras vezes demora mais pra pegar o jeito. Tem gente que é mais rápida. Tem gente que eu noto que leva realmente muito tempo pra ganhar essa dinâmica. E às vezes é o que eu te falo que aí você diz, cara, é melhor você fazer uma aula de alguma coisa, você procurar algum negócio que vai te soltar mais nesse sentido. E tem gente que é especializada nisso, inclusive, sabe? Por exemplo, o cara é executivo e ele precisa se soltar mais de alguma maneira. Vai fazer uma Tem aula de empresas stand-up. que são focadas nisso. Tem empresas que são focadas Sim. em usar, por exemplo, teatro para mudar esse tipo de comportamento. E aí, por isso, de fato, estratégia é o que está no coração disso, inclusive dessas mudanças. Mas o que eu digo é que talento facilita, porque o exemplo do Luva de Pedreiro é que ele está conectado com o talento. Ninguém ensinou ele aquilo. Sim. Ele simplesmente fez. Então, às vezes tem uma coisa que está na pessoa, é da dom, essência né? daquela, é da essência dela, exato. Seria um dom. Então, às vezes tem uma pessoa que tem assim, ela já veio. Mas isso quer dizer que uma pessoa que não veio com aquilo já tudo pronto, não vai ter sucesso? Muitas vezes, e aí eu inclusive sou da opinião, que muitas vezes a perseverança, muitas vezes eu diria que é pouco. Quase sempre, a perseverança é mais valiosa do que o talento. A pessoa que ela às vezes não tem aquela musculatura para aquele negócio, mas ela permanece fazendo, ela continua tentando, ela aprende, ela dá um jeito, e uma hora esse cara, e ele é o que não desiste, esse cara continua fazendo. Aí esse cara, ele costuma dar mais certo do que as pessoas que têm talento. Agora, quando tem os dois juntos, aí meu amigo, Aí voa. esquece. Aí vai Aí é só embora. contratar o Homero que é sucesso. Com certeza.